Olá pessoal, boa tarde. Enfim, estamos aqui para conversar mais sobre transformação cultural. No nosso encontro passado, a gente conversou sobre como que a gente entender um pouquinho sobre cultura organizacional, sobre o porquê que ficou tão imperativo essa questão da transformação cultural. Pelas mudanças que a gente teve, oriundas da quarta revolução industrial, e também pelas mudanças sociais que nós tivemos por conta da geração Y, que na verdade a geração Y, que é a dos millennials, né, dos nativos digitais, que exigiram aí uma questão mais tecnológica por parte das empresas, né? Bom, então é isso que a gente conversou ontem e hoje a gente vai falar um pouquinho mais, entrando mais dentro da questão da cultura organizacional. Nós vamos falar sobre como que a gente pode diagnosticar um pouco a cultura das organizações, né? Como que a gente entende aí sobre tipos de culturas dentro da organização e tendo muito como foco o papel do líder, o papel do gestor como protagonista da transformação cultural dentro das organizações. Os líderes, eles são efetivamente os responsáveis por fazerem rodar esse processo. É claro que a gente precisa primeiro de uma sensibilização que a gente chama top-down, que realmente os dirigentes, né, o empresário, o C-level, que eles efetivamente comprem essa ideia da transformação cultural. Depois eu preciso descer essa ideia da importância da transformação cultural dentro das organizações, eu preciso descer isso para as lideranças. E como que a gente faz isso? A gente vai discutir isso provavelmente na quinta-feira, que a gente vai estar já falando de planos de ação, mas hoje eu quero dar uma visão para vocês de como que são essas questões quando a gente fala em termos de análise da cultura das organizações. Então vamos falar de cultura organizacional. Então, como a gente disse ontem, a cultura organizacional ela é aquilo que dá o jeitão da empresa, né? Que mapeia, né, e orienta as relações que acontecem dentro das organizações, os procedimentos, os processos, o que é visto como de maior valor e o que é visto como de menor valor, aquilo que é importante, aquilo que não é, aquilo que faz com que a pessoa mereça uma promoção e aquilo que faz com que a pessoa mereça uma advertência. Então, isso aí tudo é definido pela cultura organizacional. Então, como a gente falou, a cultura ela tem esses nós e é nesses nós que a gente se apoia para tomar as nossas decisões, para definir os nossos comportamentos. E aí a gente precisa entender como que toda essa somatória, né, esse blend de comportamentos que é formado pelo que a gente chama do comportamento organizacional. Então nós temos as pessoas nas organizações, todas elas têm os seus comportamentos e essa soma desses comportamentos mais as normas que foram definidas, elas geram um comportamento organizacional. Então, muitas vezes a gente não entende porque você tem executivos que performam muito bem numa empresa e não performam tão bem numa outra empresa, né? E nós do RH, a gente fala assim, gente, mas nós checamos referência, o cara veio super bem recomendado por um gestor, ou por um cliente, ou por um fornecedor, e chega aqui e o cara não performa. E o que acontece? Por que isso acontece? Porque ele não sentiu aí o fit com a cultura daquela organização, ou aquela cultura daquela organização está puxando ele muito mais para trás, servindo mais como um freio de mão do que efetivamente como um impulsionador da performance, daquilo que ele pode oferecer.
E aí, gente, como que a gente consegue perceber isso? Eu tô aqui, né, com o meu note aqui, que eu vou trazer alguns dados, como eu falei para vocês, de alguns estudos que a gente faz já há mais ou menos uns 3 anos, uma pesquisa que a gente já está indo para a 4ª edição dessa pesquisa, que é uma pesquisa sobre como que os líderes podem ser vistos como protagonistas da inovação. A grande provocação que a gente fez nessa pesquisa foi: seriam os líderes? Começamos primeiro com uma abordagem só com RH, então seriam os profissionais de RH, os gestores de RH das organizações, protagonistas desse processo de transformação cultural, sim ou não? Depois nós entramos com uma pesquisa e fizemos ela por 2 anos sobre como os líderes eles podem ser percebidos como protagonistas da transformação cultural, sim ou não? E aí a gente tem alguns resultados aqui, que a gente fez aí um geralzão de todas essas pesquisas e chegamos a alguns resultados. Essa pesquisa ela foi realizada inicialmente em 2017, junto com o professor Érico, que na época era mestrando da Fundação Dom Cabral, né, e trabalha nessa área. Também foi durante muito tempo professor da PUC, enfim, uma pessoa super bacana e que agregou muito em todas as discussões que a gente fez aqui. Deixa eu só olhar aqui, estou voltando aqui no início, só para olhar direitinho o nome dele, para poder falar para vocês aqui. Professor Érico Ferreira, que se tornou um grande amigo, agradeço muito da gente ter podido fazer essa pesquisa juntos. Essa pesquisa ela foi apresentada por 2 vezes na Expo Conar, em São Paulo, no stand da BRH Brasil. A gente fez a apresentação dessa pesquisa e foi muito interessante porque, como ela foi na época que eu era vinculada à BRH Brasil, então a gente tem respostas de pessoas de vários lugares sobre essas questões. Então, para a gente entender os resultados dessa pesquisa e a gente realmente pôr à prova se as nossas lideranças elas nos ajudam nesse processo de transformação cultural e, obviamente, com vistas à implementação de uma cultura de inovação, ou se funcionam como entrave, se funcionam aí como aquele freio de mão puxado que nos atrapalha. Esse PowerPoint aqui, onde eu explico a questão dos tipos de cultura e onde estão os resultados dessa pesquisa que a gente fez, eles também serão disponibilizados para vocês. Antes disso eu queria pedir desculpa para quem está aqui e esteve no nosso bate-papo anterior. Eu, na hora de colocar o vídeo no IGTV, eu acabei errando alguma coisa e ele não foi para o IGTV. Mas quem quiser assisti-lo, ele está no meu LinkedIn e ele também está no meu canal do YouTube. Vocês podem assistir lá, como todos esses nossos bate-papos estarão lá nesse canal do YouTube. E o PowerPoint também estará disponível ali no canal do YouTube para vocês poderem acessar. Bom, então vamos falar de tipos de cultura. Acho que nos nossos bate-papos anteriores eu devo ter citado alguma coisa, mas muito rapidamente. Agora vamos focar mesmo nesse assunto. A gente pode ter 4 tipos de cultura dentro das organizações. Essa teoria é uma teoria que foi criada, foi um artigo que a gente leu na época de elaborar essa pesquisa, que é o Compete Value Framework, que é um framework, um quadro de análise da cultura organizacional. A gente, inclusive, utilizou no nosso questionário essa metodologia, as perguntas desse Compete Value Framework, que dão essa noção da cultura, né? Para a gente entender, a gente precisa entender esses tipos de culturas, a gente precisa pensar em termos de grid, né? Em termos de eixos. Sempre a gente utiliza, quando a gente quer criar um quadro, a gente acaba criando 2 eixos e aí nos posicionamentos desses 2 eixos ou nos cruzamentos desses 2 eixos, a gente tem os estilos que a gente está buscando ali para sistematizar. Então, esses 4 tipos de cultura organizacional, eles são definidos por 2 eixos. Um eixo é o eixo da rigidez para a flexibilidade.
Então, culturas que estão mais próximos dessa parte aqui, desse final aqui do eixo, do início dessa parte do eixo, são culturas que são mais rígidas. E aqui eu vou caminhando para a flexibilidade. Esse é o eixo Y. No eixo X, a gente tem a parte interna da organização e o olhar para o mercado, ou seja, quem está mais próximo desse eixo são empresas que estão muito preocupadas com ela mesma, ou seja, preocupada com as relações que acontecem lá, com as pessoas, não no sentido óbvio, sempre temos que nos preocuparmos com as pessoas, mas são empresas que estão muito preocupadas com a questão das relações, ou muito preocupadas com as questões dos procedimentos, das normas, dos controles ali dentro da organização. As organizações que estão mais voltadas para o mercado, mais para fora, elas já são aquelas que podem ser mais voltadas para resultados. Então, quando eu olho para o mercado, o que eu quero para o mercado? Eu não estou muito olhando como estão as relações ou como estão os meus processos, as minhas regras, né, os meus procedimentos. Eu quero ter o melhor resultado, eu estou olhando para o mercado, eu estou olhando para a competição, eu quero ganhar dos meus concorrentes, eu quero comprar dos meus concorrentes, eu quero pôr preço mais baixo para falir meus concorrentes, enfim. Então eu tenho esse olhar externo para o mercado. Ou eu também, olhando para o mercado, eu vou estar olhando não só para os resultados ali de curto prazo, que é o que a gente vê nas culturas focadas no resultado, na competição, e eu estou mais preocupada com o que vem para frente. Então eu estou olhando para o mercado para tentar ser mais inovador e dar as melhores respostas, as melhores soluções para aquilo que o mercado pede para mim. Então, quando eu faço esse eixo aqui, eu estou falando de quatro quadrantes, né? Então, no quadrante onde eu estou olhando para o interno da organização, que é aqui minha unha, para o interno da organização, com um nível maior de controle, né, que eu desci aqui no eixo X, no eixo Y, eu estou falando de uma cultura que é baseada nas normas, nos procedimentos, no controle, nas advertências, estou preocupado muito mais com a pontualidade do que efetivamente com o que a pessoa está entregando. São empresas normalmente com muita hierarquia, onde eu tenho muito cacique para pouco índio, onde eu tenho uma relação entre líder e liderado muito baseada nessa hierarquia, nesse distanciamento, nessa dificuldade de acesso. E aí onde as pessoas que são valorizadas são aquelas que andam by the book, aquelas que cumprem as normas, aquelas que cumprem os procedimentos, aquelas que não fazem xixi fora do piniquinho. Essas são as pessoas que são valorizadas ali dentro daquela organização. E muitas vezes, quando eu estou falando em termos de promoção ou de consolidação nos cargos, isso não está tão ligado ao desempenho ou à meritocracia, e sim ao cumprimento das normas. Da mesma forma, quando eu tenho aquela organização que olha para dentro, olha mais para si do que para o mercado, mas que adota uma postura mais flexível, eu estou falando desse eixo aqui, ou seja, mais para cima do eixo Y e mais à esquerda do eixo X, eu estou falando das empresas que têm uma cultura organizacional baseada na colaboração. Nessas empresas, as relações elas são muito importantes, a performance às vezes ela pode ficar um pouco prejudicada, porque eu estou muito mais preocupado de como as pessoas estão se relacionando, como elas estão sentindo. As pessoas que são valorizadas são aquelas que são a imagem e semelhança dos seus líderes, são aquelas que estabelecem relações ali dentro da organização e fora da organização. Então é uma organização que, dependendo, eu posso ter uma organização baseada na colaboração para o bem, ou seja, onde eu tenho um bom clima organizacional,
onde as pessoas se dão bem, onde as pessoas se relacionam, as pessoas se gostam, as pessoas são engajadas, mas também eu posso ter nessa questão da colaboração, dependendo das culturas, um outro olhar que significa o seguinte, é muito mais o fazer do jeito que o meu chefe quer, eu sei muito, ganha aqui quem puxa saco do chefe, quem estabelece essas relações aí, esses petit comitês, enfim, então isso também pode ser um problema. E aí, como eu não tenho foco no controle e nem no mercado, muitas vezes a performance ela pode ficar prejudicada, porque ou vai estar tudo bem e eu não estou muito preocupada com os resultados da empresa, ou vai estar tudo muito ruim em termos relacionais, e aí eu tenho um ambiente super tóxico, onde ninguém produz, onde ninguém está engajado, e aí eu vou empurrando as coisas ali com a barriga, porque como eu não tenho controle, eu não tenho preocupação com os resultados, deixa estar para ver como é que fica, o famoso deixa o mundo acabar em barranco para eu morrer encostado. Do outro lado, eu tenho as organizações que estão olhando mais para o mercado e que têm uma preocupação com o atingimento dos resultados. A diferença entre aquela cultura de competição, que é aquela que está aqui, né? Ai, tá difícil, né? Às vezes o PowerPoint realmente ajuda a gente para sinalizar. Então, por exemplo, aqui o meu anel dourado, ele é o mercado. Então, aquelas empresas que estão mais olhando para o mercado, mas ainda com uma perspectiva mais rígida, ou seja, descendo aqui nesse eixo X, eu tenho uma cultura que a gente chama de competição, que é uma cultura bacana para as empresas que querem ter resultados, principalmente de curto prazo ou de médio prazo, e que numa cultura social anterior, né, numa era anterior, que não a era 4.0 ou a era 5.0, isso funcionava. Então eu estabelecia metas, eu pagava a partir de metas, eu tinha a corda muito tensa porque eu queria que as pessoas produzissem. Então a forma das pessoas produzirem não tinha nada a ver com o engajamento, mas sim e até mesmo nem tanto com o cumprimento dos processos, mas sim daquela pegada, daquela coisa agarrada. Então é uma cultura que exige demais das pessoas e que as pessoas podem aí espanando a rosca, enfim. Vamos pensar aí naquela caricatura, né, que a gente tinha algum tempo atrás, do que se chamava da cultura Ambev, né, a cultura do resultado, da competição, do vamos bater meta, vamos comprar as empresas que estão no mercado, vamos colocar preço lá embaixo para vencer da concorrência. Então, é um tipo de olhar para o mercado de um outro mindset, do mindset 3.0, que era o mindset do Oceano Vermelho, o mindset de eu tenho que ganhar do meu concorrente, né? E eu acabo criando uma disputa interna. Então as equipes, né, e principalmente os departamentos, eles não cooperam entre si, eles competem entre si, porque se eu sou reconhecido pelas metas que eu bato, por que eu vou parar o que eu estou fazendo para ajudar outra pessoa, né? E eu quero sempre ser melhor. Então eu tenho essa ideia da competição, ela não é só para o lado de fora, para os concorrentes, mas até internamente. Então são empresas onde o clima, ele não é um clima, não necessariamente um clima ruim, mas ele é sempre um clima que a gente chama que está prejudicado naquele momento, né? Tenso. Então chega final de mês, todo mundo tenso, ninguém cumprimenta ninguém gosta de ninguém sai para tomar cafezinho com ninguém, ninguém happy hour nem pensar. Por quê? Porque a corda está muito tensa, porque quem é valorizado é quem produz e quem compete, tanto dentro quanto fora da organização. É uma cultura bacana? Claro que é uma cultura bacana, só que ela é uma cultura que ela traz resultados para... não digo curto prazo, mas elas trazem resultados muito mais para algo que está estabelecido e não necessariamente prepara essa organização para as inovações que estão vindo no mercado, para tudo aquilo que está acontecendo no mercado, né? E aí a gente tem a cultura que, obviamente, nesse momento que a gente vive é a melhor, né? A gente não existe, cultura é igual
o lema do Salgueiro, nem pior nem melhor, apenas diferente, né? A Escola de Samba Salgueiro, ela sempre falava isso, esse é o slogan dela aí que eu acho muito legal. Mas hoje, então, na cultura você não vai ter uma melhor ou uma pior, mas você vai ter uma mais adequada, mais aderente àquele momento socioeconômico, cultural que está acontecendo no mundo. Então hoje não há dúvidas de que a cultura que mais está aderente ao que está acontecendo nos dias de hoje, no momento de hoje, é a cultura da inovação, que é a cultura da empresa que está olhando para o mercado, mas que está preocupada com a flexibilidade. Porque se eu quero inovar, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que fazer o novo. As chances de eu errar fazendo algo que é novo é muito maior do que de eu errar quando eu estou fazendo algo que eu sempre fiz, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, síndrome de Gabriela. Mesmo para quem é bom, isso ele é datado, né? É um prazo de validade que é muito curto. Eu não tenho a possibilidade de manter essa empresa tão à frente, tão no topo, por muito tempo, se eu simplesmente estou preocupado com o pão nosso de cada dia, né? Eu não estou olhando para o que se espera de um modelo de negócio. E a pandemia deixou isso muito claro. Quantas empresas baseadas na competição, que estavam se dando super bem num cenário, não conseguiram, tiveram muitas dificuldades para performar quando esse cenário mudou tão drasticamente. Ao mesmo tempo, você tem, independente da pandemia, você já vem trabalhando, né, a necessidade da mudança do modelo de negócio há bastante tempo. Quando vieram aí, né, a partir de 2010, o boom de startups tecnológicas com novo modelo de negócio, e aí quando eu digo tecnológica, não necessariamente o produto tem que ser tecnológico, ou ela precisa estar efetivamente baseada num ambiente digital, mas se ela tem um modelo de negócio maduro digitalmente, ela vai conseguir se adaptar. Na verdade, ela nem precisa se adaptar, porque ela já se antecipou. Então, nós tivemos empresas nesses últimos 10 anos que se adaptaram às necessidades da quarta evolução industrial, mas nós tivemos empresas que surgiram a partir da quarta evolução industrial, principalmente quando a gente fala dessas startups unicórnio, Netflix, Uber, os bancos digitais, o iFood. Então a gente tem todas essas empresas que elas nasceram a partir, então elas não precisaram se adaptar, na verdade elas se anteciparam e foram criadas já dentro desse novo mindset, dessa nova cultura. E as empresas que não foram criadas ou que não são nativas digitais, né, em termos de modelo de negócio, aquelas que conseguiram se adaptar mais rapidamente, conseguiram surfar um pouquinho melhor essa onda da crise, né, de todas essas crises pelas quais a gente passou. Então, quando a gente pega, por exemplo, hoje uma mentorada minha está participando de 2 processos seletivos, está na etapa final de escolha para qual empresa que vai. E aí eu disse, olha, uma é para trabalhar na área de marketing de um e-commerce e o outro é para trabalhar na área de marketing de um hotel. Eu falei, olha, e como estamos aí no momento de crise, ela não conseguiu no nível que ela gostaria. Então ela já vai ter que fazer um downgrade, tanto de cargo quanto de salário. E o que eu disse para ela foi, olha, já que nenhuma das duas é uma proposta perfeita, pense no modelo de negócio. Às vezes, ir para uma empresa que seja até menor do que aquela outra que você tem oportunidade, mas que está muito mais focada numa estratégia de inovação do que de hotel, que a gente já sabe, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha o Airbnb e as compras, né, de cotas, os part-time, né, onde você divide a sua casa, né, aquele
quarto de hotel que você comprou, ele é seu e de mais algumas pessoas. Então, já eram 2 novos modelos de negócio que já deram uma cacetada na questão hoteleira. Então, isso aí, até para quem, para a gente poder escolher esse exemplo, né, escolher aonde reiniciar a carreira, eu tenho que pensar naquele modelo de negócio que está mais ambientado com a inovação, né? Enfim, então aí a gente aplicou essa pesquisa, né, que depois eu posso compartilhar com vocês as informações desse artigo, enfim, e aí depois nós fizemos o seguinte, bom, então além do que eles responderam, do que eles acham que a cultura da organização onde eles estão vamos conversar um pouquinho sobre políticas e práticas de gestão, porque eu só vou saber realmente se o líder ele pode ser um alavancador de uma cultura de inovação ou de uma transformação cultural, se as práticas dentro daquela organização, né, que são propostas pelos líderes e são pelos heads e desenvolvida pelos líderes, se elas são de caráter efetivamente inovador, né? E aí a gente chegou à conclusão que infelizmente não. Que infelizmente as práticas de gestão e as políticas de gestão, elas ainda estavam muito baseadas nas culturas de comando e controle e nas culturas de competição. E aí, quando eu tenho essas empresas preocupadas com o controle e com o mercado de curto prazo, são com certeza empresas que não estão efetivamente programadas para entrarem numa revolução, no Mindset 5.0, né? E a gente vai conversar muito sobre Mindset 3.0, Mindset 4.0 e o que virá a ser esse Mindset 5.0. A gente vai conversar sobre isso amanhã. E aí a gente percebeu também, nessa pesquisa, a gente fez a primeira pesquisa do Competitive Value Framework, depois nós fizemos uma pesquisa sobre maturidade digital. Então, quando a gente fala de maturidade digital, a gente perguntou naquelas empresas, como é que vocês estão em termos de estratégia digital, de tecnologias digitais, de capacidade analítica, de culturas e pessoas ligadas ao digital, dos novos modelos de negócio digital, de riscos e investimentos, né? Então isso aí vai nos dar a visão da maturidade digital. E nessa pesquisa a gente também perguntou sobre como estão as equipes no que diz respeito à colaboração e engajamento. Então nós, né, partimos, acho que mais eu do que o Érico, né, minha formação é em Sociologia, a dele é em Administração, com mestrados em Estratégia, etc. Na minha percepção, se a gente quer chegar, porque quando a gente está falando de um gráfico, é praticamente impossível eu percorrer na diagonal. Então, por exemplo, eu sou uma cultura extremamente de comando e controle, para eu me tornar uma empresa inovadora, uma cultura de inovação, eu não vou conseguir fazer, né, ir na diagonal. É muito difícil. Você vai ter que ir pelos lados, famoso comer no mingau pelas beiradas. Então, se eu sou uma empresa que tem uma cultura de comando e controle, eu vou ter que ir para uma cultura de colaboração, eu vou ter que valorizar mais as pessoas do que as regras, e eu vou ter que lidar com uma flexibilidade que eu não estou acostumada, e isso vai doer no estômago do empreendedor, do C-Level, do próprio RH, que muitas vezes fica muito mais preocupado com os processos de gestão de pessoas do que efetivamente com as pessoas dentro da organização. Aquele líder que ele vai ter que tirar um pouco o pé do eu que mando aqui, né, e ter um outro tipo de liderança, uma liderança que seja mais participativa, uma liderança que seja mais desenvolvedora de pessoas, para que ele, entre aspas, perca o poder e ganhe em autoridade, que é quando eu não preciso dizer que eu tenho o poder da caneta, de demitir, de pagar ou de não pagar. Se eu tenho autoridade,
as pessoas vão me respeitar ali como líder, não porque está escrito na minha carteira que eu sou o gestor deles, mas sim porque eles entendem que eu sou capaz de apoiá-los e de desenvolvê-los. Então, essa empresa ela vai ter que fazer este caminho aqui, né? De comando e controle para colaboração, para inovação. Da mesma forma, quem está aqui de resultado vai fazer, né, de resultado para inovação. Vai ter que andar só um degrauzinho, né? Quem é de comando e controle pode optar por ir para colaboração e depois inovação ou para competição e inovação. Para mim, o melhor caminho é o caminho da colaboração. A gente falou disso na semana passada, sobre a mudança do papel do colaborador, da pessoa que faz em toda essa engrenagem desse novo capitalismo, de todas essas demandas, né? E aí, na minha percepção, esse é o melhor caminho, porque mesmo as empresas que já estão aqui no resultado, se elas quiserem realmente ser inovadoras, elas vão ter que ser inovadoras, mas elas vão ter que puxar um pouquinho também aqui para a colaboração. Porque você não pode, se você não tem o vínculo entre as pessoas, se você não tem essa liga entre as pessoas, como é que eu vou querer que elas criem? Porque se eu estou falando de inovação, eu não vou poder dar metas de performance. Eu vou ter que criar outros tipos de reconhecimento. Não é mais meta, é formas de reconhecer. Então, se as pessoas ali, o clima está meio prejudicado, se eu não fizer um bom trabalho de conexão entre as pessoas, de aumento dessa percepção de colaboração, eu não vou conseguir chegar efetivamente na questão da inovação, né? E quando a gente fala de pessoas, que é o que eu vou discutir com vocês também, que são os desafios das equipes de alta performance, do Patrick Lencioni, que tem uma metodologia muito bacana de você analisar como é que está a sua equipe e você dar esse desafio para o líder, de como o líder pode transformar a equipe dele como uma equipe de alto desempenho ou de alta performance, não só pensando na questão de curto e médio prazo do resultado, mas realmente com vistas à inovação. E aí, gente, então aqui, né, a gente definiu, vocês vão ver isso, quem for ler o PowerPoint, a gente definiu algumas políticas e práticas de gestão relacionadas a perfil de cultura. Então, por exemplo, quando eu falo, por exemplo, de padronização de processos, avaliação de desempenho, plano de cargos e salários, descrição de função, plano de ação, eu estou falando de uma cultura baseada no comando e no controle. Então, eu estou criando ferramentas de avaliação para poder dizer, você está certo, você não está certo, você é bom, você não é bom. A gente pensou algumas também políticas e práticas ligadas à questão da cultura de competição, como planejamento estratégico, gestão por metas, remuneração variável, desenvolvimento de lideranças, Canvas/SWOT e reunião de resultados. E aí vocês vão me perguntar, poxa, então ter isso não é bom? É bom, é fundamental, mas a nossa pesquisa a gente perguntou, o que você acha mais relevante? O que hoje, no momento da sua empresa, é mais relevante? Muitas empresas que já têm esse básico ainda continuam achando que esse básico que tem que ter, toda empresa tem que ter, que ele é o principal. Mas algumas empresas que às vezes nem têm esse básico já começaram a entender que às vezes eu não preciso de uma sistemática, um plano enorme, todo tradicional do cargos e salários, se eu vou criar um monte de níveis para essa pessoa chegar a ser promovida de cargo, se o tempo dela na minha empresa é um tempo de 1 ano e meio. A gente sofre com a questão do turnover, mas o turnover, a rotatividade, ela é característica das culturas de inovação, das empresas que têm cultura de inovação, porque você não está querendo prender as pessoas lá. Se você não dá projetos para que elas queiram ficar lá, e aí muitas vezes essa saída, ela não é por culpa da empresa, é porque o cara fala assim, não, poxa, acho que aqui eu já aprendi o que eu queria aprender e agora eu vou aprender ali em outro lugar. E aí quando você pega, por exemplo, as empresas que são as mais desejadas, né, usadas com mais referência,
fizeram uma pesquisa lá no Vale do Silício que as grandes empresas do Vale do Silício, a média de permanência das pessoas lá é de 1 ano e meio. E tá tudo certo. Porque eles desenvolveram uma curva de aprendizagem para essas pessoas muito rápida. Porque aí eu não preciso cumprir todos, né? Então, não, isso aqui é de assistente fazer, isso aqui não. Só quando virar analista que vai poder fazer aquilo ali. Não, mas só quando for líder que vai ter essa autonomia. Isso já não dá mais. Então, cultura de comando e controle é por isso que ela está diametralmente oposta à cultura de inovação. Porque pensar dessa forma não dá mais. E a gente considerou, ligadas à cultura de colaboração, algumas políticas como programa de integração, descompressão, pesquisa de clima e engajamento, disseminação de valores, felicidade do trabalho e qualidade de vida. E ligadas à cultura da inovação, que esses conceitos aqui eles são mais novos e a gente vai trabalhar quando a gente estiver falando mais de Mindset na próxima semana, quando a gente vai falando de Mindset 5.0, a gente vai trazer algumas coisas dessa. Então eu estou falando de Oceano Azul, construção de propósito, analytics, job rotation, design thinking e benchmarking. Então a gente pensou essas políticas e práticas de gestão na nossa pesquisa. E aí dentro dos conceitos ali que a gente tem, né, do que compõe o framework da cultura, que são quais são entre as características dominantes, qual dessas opções você acredita que mais parece com a sua empresa? Cada uma de um perfil de cultura. Aí perguntamos sobre as características dominantes, sobre as lideranças, sobre a gestão de pessoas, sobre o espírito organizacional, sobre o foco estratégico e sobre os fatores de sucesso. Então, quando eles falaram, quando eles disseram o que era mais importante para a empresa e o que acontecia mais na empresa, a gente teve, né? Na grande maioria, então, por exemplo, em termos de características dominantes, a gente teve maiores respostas para a cultura de colaboração. Em termos de liderança, a gente teve mais respostas ligadas à competição. Então, ou seja, se os nossos líderes, eles não entenderem que eles precisam atuar com foco mais na colaboração do que na competição, eles não vão ter as equipes deles na mão e você não vai ter uma equipe inovadora na sua organização. No que diz respeito à gestão de pessoas, ganhou a colaboração. No espírito organizacional, houve um empate de respostas entre colaboração e competição. No foco estratégico, ganhou a colaboração e nos fatores de sucesso, a colaboração, né? No que diz respeito à maturidade digital, a maioria das empresas, elas ficaram ali a pontuação mediana. Então, empresas que têm um nível mediano de maturidade digital, seja nos processos, seja nas ferramentas de trabalho, seja nos níveis de interação e decisão, né? Enfim, no que diz respeito, né, à parte das equipes, a gente percebe que há uma relação muito de competição entre as equipes e não efetivamente de colaboração. Então, o líder, ele quer implementar um processo de competição e isso desce na equipe dele, que as pessoas ficam competindo entre elas e se preocupando muito mais com si, com manter o seu cargo, do que efetivamente de todos trabalharem para um objetivo estratégico comum. Hoje, por exemplo, nos trabalhos, nesse projeto que a gente criou em 2018, chamado Gestão 2030, ou seja, o que você pode fazer na sua gestão agora, quando chegar 2020, acho que começou em 2019 esse projeto. Em 2020, o que você vai fazer em 2020 para que a sua gestão esteja consolidada em termos de inovação em 2030? Como você pode antecipar? E agora 2030 virou 2021, então as empresas que passaram por esse processo da gestão 2030, né, eu ouço delas e eu percebo nelas uma capacidade de adaptação maior a esses novos cenários, a esse novo tsunami que vai vir aí com a quinta revolução industrial. E aí, em termos de práticas de gestão, o que a gente percebeu também? Que 35% das empresas adotam práticas de gestão ligadas à competição.
30% ligados à colaboração, 25% ligado ao controle e 10% ligado à inovação. Ou seja, como que eu quero que a minha cultura se torne uma cultura de inovação se as práticas que eu considero mais relevantes da minha empresa, que elas são mais utilizadas ou são melhor reconhecidas, elas não têm nada a ver com inovação. A sorte é que a colaboração está quase como competição e que essas empresas aqui, até porque são grandes empresas, não estão tão focadas mais na questão do comando e controle, até porque toda essa parte organizacional ela já está mais equalizada, isso já é mais natural, não precisa implementar tanta coisa. Então, por isso que o que se torna mais relevante é realmente a competição e a colaboração nessas empresas. Ou seja, isso é bom porque eu só preciso andar um degrau para chegar na inovação. Mas eu preciso andar esse degrau. E como que eu vou andar esse degrau? Mudando primeiro as minhas políticas de gestão e de gestão de pessoas e as minhas práticas de gestão e de gestão de pessoas. E aí, para isso, eu preciso fazer um diagnóstico da cultura, eu preciso analisar qual é o fit cultural das pessoas que estão trabalhando comigo, principalmente as lideranças, com aquilo que eu quero como cultura da minha organização. Como eu disse para vocês, esses nossos bate-papos, eles são para a renovação da nossa biblioteca de conteúdos, da apoio, consultoria e da Sprint, mentoria em gestão de carreira, e por isso a gente vai depois montar esses módulos, essas aulas, e aí os conteúdos deixam de estar nas redes sociais abertas para todo mundo. Então aproveite enquanto isso está lá. Já levei um puxão de orelha do nosso produtor, do Carlos, dizendo que é muito conteúdo para ficar disponível assim muito tempo. Então corram lá e assistam. Um grande prazer estar aqui com vocês. Até amanhã para a gente falar sobre... Amanhã acho que a gente vai falar das lideranças, né? Das lideranças e dos desenvolvimentos de equipe. Isso. A gente vai falar da metodologia do Lencioni, que é uma metodologia muito bacana, que agora está super na moda, mas que a gente já conhece há bastante tempo. Quando a minha mãe fez o mestrado dela pela Universidade de Santa Catarina e que eu, junto com ela, construímos juntas a dissertação de mestrado dela. E agora o Lencioni está super na moda aqui no Brasil, e que bom que está na moda, porque é uma ferramenta muito bacana da gente entender como é que estão as nossas equipes. Um beijo, até amanhã, ao meio-dia. Vou parar de mentir que é do meio-dia ao meio-dia e 15, porque eu não paro de falar, né? Então a gente se encontra ao meio-dia e vamos ver até que hora a gente vai. Um grande abraço, prazer estar aqui com vocês.